Boa noite, pessoal. Eu vou falar hoje sobre movimento ondulatório. Como a gente já falou no ano passado, né, nós vamos estudar luz e luz. A descrição matemática você tem ela como uma onda eletromagnética, então vamos começar a falar sobre o que é um movimento ondulatório, como é que a gente pode escrever esse movimento, algumas propriedades, e aí sim a gente começa a próxima aula com as próximas aulas com alguma aplicação disso em ótica, tá? O movimento ondulatório ele pode ser uma onda mecânica, pode ser uma onda eletromagnética, pode ser uma variação qualquer de qualquer parâmetro, né? Vamos falar assim, né? Como deslocamento de uma corda ou vibração das moléculas do ar. E no caso particularmente em ótica, você tem, ou seja, uma perturbação do campo eletromagnético no espaço e no tempo. Então essa perturbação caracteriza uma onda eletromagnética, tá bom? Eu vou dar umas pinceladas de alguns conceitos, assim, mas a gente vai ter uma aula propriamente só sobre isso, só sobre a natureza ondulatória, né? Mas esse movimento ondulatório ele surgiu com Maxwell, tá? E depois com o modelo de Lorentz, quando essa radiação começou, uma descrição do modelo dessa radiação interagindo com a matéria, né? Então, mais ou menos, esse é o caminho, ou seja, você tem um modelo que explica a descrição por si só da onda com Maxwell e depois com a interação com a matéria, que seria o modelo de Lorentz, tá bom? E depois disso, em 1900 e pouco, você tem um modelo de Einstein também que fala não mais sobre uma perturbação eletromagnética, assim como Einstein escrevia, mas como pacotes de energia ou como fótons, vamos falar assim, né? Então ele começou a introduzir um conceito ainda de ondas eletromagnéticas se propagando no espaço, mas com pacotes de energia com uma certa energia definida, tá? E tudo isso para fazer sentido, né? A gente vamos pensar então apenas como uma onda qualquer, pode ser uma perturbação. Então o que é esse movimento? Então, vocês têm que lembrar que quando vocês estudaram som em Física 2, provavelmente, vocês têm o quê? Uma onda que tem um deslocamento longitudinal ou transversal. O que é isso aqui quando se fala longitudinal ou transversal? É a onda se propagando lateralmente ou para frente? Não, né? Isso é perturbação. Então, quando você está falando aqui no som, então você está perturbando o ar longitudinalmente. Quando você tem alguma onda se mexendo, você faz um pulso, ou seja, a onda também está se propagando para lá, como a onda do som. Mas quando você faz acordes, movimento de cordas, você tem uma propagação de momento, de energia, e o seu deslocamento é transversal. Então, quando você tem uma onda eletromagnética se propagando, o que ela é? Ela é um deslocamento, ou seja, uma variação transversal, ou seja, o campo elétrico nesse eixo, ou nesse, ele está alterando de 0 a E a menos E, enquanto que a onda se propagando nessa direção, tá? Então você tem ondas. Vamos lembrar que isso aqui, quando se fala em ondas transversais, é o deslocamento. Não é que a onda está indo transversalmente. A perturbação. E aí, o que é uma perturbação? Como eu já falei, é o campo elétrico, por exemplo, apresentando diferentes valores. Por exemplo, no tempo ou no espaço. E essa perturbação, de maneira mais ampla, você pode falar que é uma perturbação tanto no espaço como no tempo, e ainda um exemplo, se você quer falar do campo elétrico já, para adiantar, você pode falar que o campo elétrico é uma variável, E0, é um seno ou um cosseno,
Vou chamar K de constante apenas, x menos ômega, uma outra constante que multiplica o tempo, mais um epsilon, uma outra constante ali dentro que é uma diferença de fase. Então o que você tem aqui é uma fase, φ, onde você tem uma constante para deslocamento em x, uma constante para deslocamento no tempo e uma diferença de fase. Tá? Tem significados, o K vai ser o número de onda, ômega vai ser a frequência, mas a princípio você pode considerar apenas como uma constante. Se você considerar agora não uma onda como eletromagnética, mas vamos fazer uma função como essa, um pulso qualquer ali. Então você tem um psi, que é uma função de x e de t, que tem um pulso como esse. Esse pulso ele não está... ele é para mostrar um pouco assimétrico, mas você pode escrever como uma função psi igual a uma constante a, por exemplo, exponencial de menos bx quadrado. Tá? Como seria assim esse perfil? Como seria essa função? Com psi x por metro. Seria um pulso, né? Algo que sobe, que desce, assim. Pronto. Aí, se você considerar agora isso... Como é que eu posso desenhar isso aqui? Eu tenho que apagar isso aqui. Vamos considerar... que ela está num referencial aqui, psi de x, e depois um tempo posterior, ela está em outro lugar. Vamos imaginar um outro referencial. Eu vou chamar isso aqui de x'. Então agora, se você quer escrever essa perturbação aqui, essa segunda perturbação, em função de x, como é que você fala? Vamos falar que você tem um deslocamento daqui até aqui, um xd, por exemplo, e ele pode ser a velocidade de propagação dessa onda vezes t. Então, como é que você descreve um ponto qualquer aqui, que tem um certo valor de x'? Né? X' aqui. Então, essa distância aqui é x'. E quanto que vale o x, se você quer escrever agora essa função que está lá na frente propagando em função das variáveis x, em função dessa variável x aqui? É só você chamar isso aqui de x. Então, o seu x vai ser quanto? X' mais VT. Então, se você tiver um referencial, se você tiver junto, isso é transformado de Galileu, vai entrar nisso, né? Mas se você estiver caminhando junto com o referencial x' aqui, você vai estar vendo o quê? Vai estar vendo aquele pulso parado, com o mesmo perfil, igual isso aqui. Só que vai ser psi igual a menos bx' ao quadrado. Se você agora estiver parado no referencial x, você está vendo aquele pulso caminhando, é só você pegar aquela função, levar para a coordenada x aqui. Então você vai ver o quê? Vai ver um pulso passando, né? Se você estiver em x, você vai ver aquele pulso passando. Tá? Então o que você está vendo ali agora é um pulso caminhando. O que é esse pedacinho aqui? Pensa aquele murrinho da corda quando você bate ali. Né? Na hora que você bate, se você ficar parado em cima da corda, aquele pulso vai embora, como está aqui, em cada tempo. Se você tivesse, por acaso, colado, né, do lado do pulso, e você bate ele, você imagina a câmera acompanhando, o que você vai ver? Vai ver um pulso parado, que seria o que a pessoa vê se estivesse no referencial x'. O que eu posso fazer com isso? Então, se eu quiser escrever agora como que é esse pulso lá na frente, em termos de
vamos falar assim, x', mas nas variáveis x e t, é só você olhar para esse pulso, que eu escrevi de a e na menos b, em vez de colocar x ao quadrado, eu coloco agora o pulso que está se propagando em função daquele referencial lá. Então vai ser no lugar do x' aqui, eu vou colocar x menos vt ao quadrado. O que representa isso aqui? Uma perturbação. Perturbação se propagando na direção de x positivo, x versor. Com o passar do tempo, você vai ter o quê? Esse mesmo pulso em vários diferentes lugares. Essa representação ela visa mostrar que você pode representar uma onda com perfil qualquer se propagando para qualquer direção, nesse caso aqui para a direita, né? O que você teria aqui se tivesse esse pulso deslocando para a esquerda? Você teria só esse VT ali, seria um menos VT. Então lá na frente você teria x mais VT. Então seria um pulso propagando na outra direção, na direção de x negativo. Tá bom? Aí um outro ponto que é abordado nesse livro, eu estou seguindo estou seguindo o livro Eugênio Hecht, e isso está no capítulo 2, tá? Capítulo 2 sobre o movimento ondulatório. Uma outra observação é que agora você tem uma variável que depende de x e de t. Então a pergunta sempre é como é que é um pulso. Imagina agora como que você tem agora uma perturbação que depende de x e de t, e como é que você vai mensurar agora, como que isso varia, como é que essa perturbação varia no espaço e no tempo, simultaneamente, como é que isso está correlacionado. Então, para trazer isso, tem a necessidade de relembrar, eu acho que vocês sabem disso, né? Derivadas parciais. E uma álgebra que eu vou mostrar agora é você ver como que isso varia utilizando as derivadas parciais enquanto a gente vai chegar numa equação da onda, no caso unidimensional. O que é unidimensional? O que é essa perturbação aqui? Essa perturbação aqui é uma perturbação que ocorre ao longo, quando a onda se propaga ao longo de uma linha, ou x direita ou x esquerda. Se eu trocar esse menos aqui por mais, vai ser uma onda se propagando para a esquerda. Então, nada mais do que isso. Essa onda não vai para cima e para baixo, não é tridimensional. Qual que seria a solução? É você prever essa perturbação quando a onda se propaga esfericamente, cilindricamente. A gente não vai fazer isso nessa disciplina. Nesse livro até aborda, mas não vou fazer. Então, vamos pensar numa perturbação de uma onda unidimensional. O objetivo é obter
equação da onda para, obviamente, né, uma dimensão. Como a gente começa isso? Uma forma de ver é lembrar que essa perturbação x de t, ela é uma função de x de linha. Lembra que a gente falou que nesse primeiro caso aqui é uma onda parada. Esse segundo caso também é uma onda parada. Mas se eu quero ver essa onda se perturbando, eu escrevi esse psi em uma função de x'. E o x' é uma variável que vale isto. Então você tem duas coisas aqui. Você tem uma perturbação x de t que tem duas variáveis e uma depende da outra, de x' que depende de uma função. Que a função é x' igual a x menos vt. Então a primeira coisa que eu vou fazer uma derivada parcial de psi em relação a x. Então isso é a mesma coisa que você derivar essa função f em relação a x. Só que essa função s não depende de x, ela depende de x'. Então você pode escrever essa derivada del f, em vez em relação a x, você deriva em relação a x' e deriva a função x' em relação a x. E quanto que vale a derivada de x' em relação a x? É só derivar essa equação aqui em cima. Que vale quanto? Quanto é que é del x' del x? Como é que é dx em relação a d? Não é só isso? Não é só derivar, esse aqui é constante, cai fora, e esse x cai e fica 1. Bom, então, qual que seria a solução aqui? Isso aqui vale 1, então del psi del x é igual a del f del x'. Uma outra coisa, se eu derivar agora a derivada parcial de psi em relação a t. O que é isso? df em relação a t. Só que f não depende de t, f depende de x', então você faz del f, del x' vezes del x' del t. Quanto que vale del x' del t? Menos v. Então você coloca isto aqui igual a menos v. E você tem del psi del t igual a menos v. Menos v o quê? Del f del x'. Mais uma equaçãozinha. Agora eu pego esta equação aqui e derivo novamente em relação a x. Então fica derivada segunda de psi em relação a x2. E eu derivo do outro lado também, né? Del x do quê? Del f del x'. E esse termo, o que é? Em vez de fazer del f del x', eu derivo agora esse f aqui em relação a x' novamente. Então fica um x'2 vezes del x' del x. Isso aqui nós já sabemos que é 1. Então isso aqui fica igual a derivada segunda da função f em relação a x' 2. E o que é isso? É isso aqui. Del 2 psi
Pronto, agora falta só pegar essa segunda equação aqui, derivar em relação a quê? Ao tempo. Novamente. Isso é, derivada segunda de psi em relação a T2, tranquilo, igual a menos V del T, del F, del X'. E isso, então, a gente pode abrir como a gente fez antes já. A gente faz a derivada segunda de F, não em relação a T, mas em relação a X' mais uma vez, então fica 2. E multiplica aqui del X' em relação a T. E isso aqui é o mesmo valor, já falei anteriormente, que é menos V. Então você tem aqui uma derivada segunda de psi em relação ao tempo, 2, é igual a V quadrado, del 2F, del X', 2. E eu tenho isto aqui igual a isto. E eu posso escrever derivada segunda da perturbação psi em relação ao espaço é igual 1 sobre a velocidade ao quadrado, derivada segunda de psi em relação ao tempo. O que mede isso? O que fala isso? Qual que é a particularidade que você tem nessa onda aqui que é interessante falar? Que uma perturbação no espaço, seja ela qual for, em x, ou seja, aquele psi em função de x, pode ser unidimensional, pode ser bidimensional, ou pode ser no espaço, ela é igual àquela mesma perturbação no tempo a menos de uma constante. Então, uma igual a outra a menos de constante. Ou seja, então, não é uma dependência muito diferente, ou seja, não é algo que tem uma função correlacionada, é apenas uma constante. Por que isso? Porque imagina que você tem um pulso no espaço, então você faz uma cordinha lá. Então um pulso pode ser aquele formato que eu mostrei antes, ou seja, não um pulso simétrico, um pulso mais tortinho assim, né? Esse é um perfil típico de uma onda, de uma corda se propagando, né? Porque você levanta gentilmente e depois ela cai rápido. Então você tem um perfil que sobe devagar e cai rapidamente. Tipo fazendo um chicote assim, né? Então ela vai se propagando assim, ela começa a levantar nessa região aqui a onda, começa a subir aqui a onda aqui e depois ela cai devagar. Então ela sobe por quê? Ela sobe porque você fez um puxão para cima. E ela cai devagar por gravidade, por resistência, porque ela pode estar tensionada, né? Então isso é espaço. Agora o que é tempo? Tempo, como é que você mediria isso aqui no espaço? É você pedir para um cara fazer e você vai lá e tira uma foto, clique. Então você tem uma informação espacial, ou seja, com um gráfico no x e um tempo fixo. Tempo igual a 0, tempo igual a 10 segundos, tempo igual a tantos milissegundos. Uma segunda forma de você ver a mesma onda é você, não dá para fazer aqui, mas pensa agora numa onda de água. É você pegar uma água, você coloca uma rolha lá, uma rolha de pescar com um anzolzinho. Então aquilo é um sensor seu. O que é um sensor de onde agora? Não é mais não é mais no espaço, ele é um sensor, não é mais no espaço, num valor de dimensão espacial. Ele tem um x fixo. Então você coloca a rolha em x igual a 10 metros, se a referência for 10 metros antes. E aí quando essa mesma onda vier, uma onda de água vem, o que você está mensurando aqui? Está mensurando a mesma onda, não está? Esse mesmo perfil que está aqui, ó, esse mesmo perfil, vamos imaginar, vai chegar na sua rolha, ele vai movimentar a sua rolha
E a onda vai passar e a rolha volta à posição original. O perfil que você vai ver no tempo é o mesmo? Como que seria esse perfil no tempo? Aqui no x, o x igual a 0 está subindo devagarinho, está lá num ponto alto aqui, e depois cai rápido, num x qualquer. Quando você colocar uma rolha ali na frente agora, o que ela vai sentir essa rolha? O que vai ser o T0, T1, T2, T3, T4? Qual vai ser o primeiro sensor que ela está vendo? Qual vai ser a primeira parte que ela vai mensurar para você? Não é esse x aqui, é este x aqui. Porque essa parte vai chegar antes na rolha. Então o perfil não é o mesmo, mas tem que ser muito não, tem que ser próximo a menos do que? A mesma constante. Então você tem um pulso um pouquinho diferente daquele anterior, esse é um pouquinho mais complexo. Que você tem um pulso que, imagina que não dá para representar isso aqui numa corda, né? Pensa que a corda seria só um pulso que sobe aqui, você puxa para cima e isso vai se propagando. Aqui não. Aqui você tem um pulso que sobe, e ela zera, volta. Pode ser uma corda que você não consegue acionar com a mão, pode ser algum dispositivo. Então você tem esse perfil aqui, ó. Se isso aqui está se propagando, agora lá na frente você coloca o seu sensor lá, uma rolha aqui. O que você está medindo aqui? Então nesse ponto aqui está chegando o seu sensor com x igual a fixo. X igual a fixo está aqui, ó. X igual posição fixa. Aqui o tempo é fixo, então essa parte inicial que eu falei é a máquina fotográfica, você tirou uma foto. Aqui embaixo não, é uma rolha no espaço. E o que essa rolha vai sentir primeiro? Essa parte aqui, ela vai sentir isso descer e depois subir. E olha o que acontece aqui, descer, subir. E aí sobe igual até aqui e depois zero novamente. Aí quando o pulso passa, acabou. É o mesmo perfil, né? Se você apagar esse x e t, você virar ele, você consegue colar ele em cima com o mesmo perfil. Então agora vocês podem exercitar isso, né? Vocês podem derivar duas vezes essas funções ali e você vê que isso aqui vai se corresponder aqui. Derivada segunda de psi em relação a x, dessa função aqui em relação a x, é igual à derivada segunda dessa função a menos de uma constante 1 sobre v quadrado. O que é interessante para ondas eletromagnéticas é não falar em pulsos simples assim, mas falar em ondas harmônicas. Então você precisa ter pulsos que não sejam essas funções exponenciais aí, por exemplo. Ondas harmônicas escritas, por exemplo, por senos ou cossenos. Psi x de t igual uma constante seno kx. Tudo bem, vamos fazer kx aqui como uma função parada. Vamos fazer um análogo àquela introdução inicial que fizemos aqui. Uma onda paradinha aqui em cima, aqui. Só que agora eu quero que ela desloque. O que eu fiz? Eu apenas peguei a função que eu queria. Então isso aqui não é uma onda. Não é uma onda se propagando, mas se eu fizer um seno e agora x menos vt, eu posso falar que esse negócio está indo na direção de x positivo. Uma dimensão só. Uma onda, vamos chamar de harmônica, unidimensional.
dimensional. Só que aí eu preciso definir umas coisas aqui, porque ela tem que se repetir em alguns certos intervalos, tem que saber, né? Então, se eu preciso saber como que ela se comporta, que ela vai se repetir, eu quero uma certa harmonia, vamos falar assim, essa que é a origem da palavra ali, né? Então eu preciso fazer algumas condições. Então, se eu considerar que algum ponto lá na frente seja igual um ponto anterior, x, seja igual a um valor x mais um período espacial, então eu posso falar que ela está se repetindo nesse período, ou seja, nesse ponto tem um certo valor, depois daquele período ele vai ter o mesmo valor. Então, se você transladar isso agora em qualquer posição, você vai ter, pensa duas cristas de seno, um seno aqui, uma outra crista, você vai ter vai ter o mesmo valor. Então, isso aqui seria o quê? Eu fiz um lambda já, né? É um período, é um comprimento de onda. Eu posso chamar de período também, né? Eu gosto de falar período porque dá para fazer umas analogias depois ali. É um período espacial, né? Vocês falam em período geralmente para tempo, né? Quando isso se repete no tempo. Qual que é o período? Tantos segundos é o período, ou seja, que o valor que se repete após tantos segundos. Então aqui seria um valor que se repete após tantos metros, lambda metros, período espacial. Popularmente, conhecido como comprimento de onda, ou comprimento da onda. Comprimento de onda ou comprimento da onda? Isso é uma grandeza física, né? Então não pode ter problema em português aí, né? Qual que é a grandeza física aqui? Comprimento de onda ou comprimento da onda? Isso não é uma pegadinha, isso é para vocês pensarem no conceito. É o comprimento da onda, né? É a forma de você medir, né? Quanto que é a onda? Tem tanto, mas o que é tanto? A onda é infinita, tanto para lá como para cá, é um seno, mas você fala que o comprimento dela, crista a crista, é esse. E virou uma grandeza física, comprimento de onda, tá? E também é a mesma coisa que eu falei, que é um período espacial. É um período que se repete no espaço. Então, para isto ser verdade, para isso ser uma onda harmônica que se repete, essa equação aqui tem que ser válida. Então, você escreve, por exemplo, você substitui aqui, por exemplo, um psi igual a seno de K x menos Vt, você chama isso igual a você pega aqui para mim, passa ali, seno de K, cadê aqui? Em vez de escrever x, eu escrevo x mais ou menos lambda menos Vt. Isso eu posso escrever como a seno K x menos Vt e esse K eu posso multiplicar aqui, fica mais ou menos K lambda. Pronto. E quando que isso vai ser igual? Quando que isto vai ser igual a isso? Quando mais ou menos K lambda for igual a 2π. Eu vou chamar isso aqui de módulo.
quando o módulo disso aqui vai ser 2π. Como isso aqui sempre, lambda é em metros, estou medindo uma coisa, né, no negativo é positivo, e o K também vai ser considerado positivo, eu posso eliminar isso, eu posso falar que esse K ele vai ser 2π sobre lambda. Número de onda. Número de onda. Número de onda ou número da onda? Número de onda. Certo. O número de onda é uma grandeza física, de novo, mas o que ele mede? É o número de ondas. Pensa que uma onda é um ciclo, né? Que você tem aonde? Em 2π, né? Se eu tenho um período, um lambda que é π, por exemplo, então a cada π ele se repete. Pensa que o ciclo completo não é quando dá 2π, mas quando dá π, por exemplo. Então se você colocar lambda igual a π, o que vai ser K? Igual a 2. Então o número de ondas que você tem num ciclo de 2π é 2. Então é o número de ondas mesmo. Não sei como que originou esse termo, mas provavelmente o cara falou, não, os números de onda que você tiver aí é 2. E aí surge a grandeza física e o número de onda. Isso tem minha cabeça, tá? Não sei como aconteceu esse processo histórico. E se você fizer a mesma coisa agora, fazendo o mesmo processo para o tempo, e aí você vai escrever que no tempo agora é a mesma onda, só que é na variável tempo. Essa variável xt, ela precisa ser igual a x, não mais t, mas t mais ou menos tal. O que é esse tal? Um período. Período? Vamos chamar de temporal aqui, só para não dar erro. Olha, livro nenhum faz isso, tá? Eu nunca vi algum livro chamado de período temporal, isso aqui. Mas o objetivo aqui não é livro, né? O objetivo aqui é estressar alguns conceitos para vocês lembrarem ou chamarem a atenção. Então significa que eu vou pegar agora esse psi x de t, que é o meu lá em cima, né? A seno de k x menos v t vai ser igual agora a seno de k x menos v t mais ou menos tal. Você reescreve isso como a seno k x menos vt, eu abro assim e eu jogo k lá para fora. Então fica menos k v menos mais tal. Certo assim? Certo, né? É mais menos, então vai ter esse menos aqui na frente, chamei de menos mais. De novo, isso aqui tem que ser igual. Isso tem que ser igual a isso. Então, num certo tempo t, depois de tal, vai ter que ser igual. E para isso ser igual, quanto que precisa ser este menos mais kv tal? Tem que ser igual a 2π. Então, posso falar que k, velocidade tal, é igual a 2π. O k a gente já sabe que vale 2 2π sobre lambda, então a gente escreve 2π sobre lambda vezes v,
vezes tal é igual a 2π. Isso eu corto. O que é o tal? É o período, né? Então eu posso escrever 1 sobre f. Lembrando que o período é 1 sobre f aqui. 1 sobre a frequência, e f é a frequência, você tem V igual a λf. Que é outra relaçãozinha que você já sabe que comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade. E o que vocês também sabem é a frequência angular, né? Sabe? Tal é igual a 1 sobre f. O que eu chamei de lambda? Qual o nome que eu chamei para o lambda? Comprimento de onda. Período espacial. E o tal, né? O tal é? Período? Período. Eu vou chamar de período temporal. E agora eu vou colocar o ômega aqui em função de período. Então ele vai ser escrito assim, né? 2π sobre tal. O que você tem aqui de semelhança com K? Ah, esqueci de escrever o K, ó, K aqui, ó. K é número de onda. Aí você passa um travessãozinho aqui. O que você tem? Ômega igual a 2π sobre tal, vocês conhecem. Número de onda igual a 2π sobre lambda. Esse termo que você fala que a frequência você escreve 1 sobre tal, você também tem aqui um outro que eu vou chamar um K um pouquinho diferente, um número de onda um pouquinho diferente, você vai definir ele 1 sobre lambda também, tá? O que você tem aqui? Também é um número de onda, tanto, eu vou chamar aqui esse perninha mais reta, tanto K como esse K aqui, ambos são números de onda. E ômega também, né? Tanto ômega como F são frequências. Ok? O que você está medindo aqui, ó? Pensa que você está dividindo novamente o tal ali, você está pegando 2π sobre um período temporal ali. Então você está medindo qual que é a frequência daquele evento, ou seja, daquele ciclo, num ciclo 2π. Se você não quer ver sobre 2π, então você pega um valor 1, você vê 1 inverso, você consegue também saber, normalizado, vamos falar assim, por 1. E no número de onda você faz a mesma coisa, tem 2π dividido por lambda. Se o lambda ele tem um certo valor que ele se repete a cada x metros, isso corresponde, por exemplo, a π, 1/4 de π, você coloca o lambda ali e você consegue saber quantas ondas cabem num ciclo de 2π, que é o primeiro caso. Ou, se você não quiser fazer em termos de 2π, você faz apenas em termos de 1, inverso de lambda você tem 1. A unidade aqui muda, né? Você tem a unidade aqui de metros, né, menos 1, e aqui se fala em radianos por metro. Aqui também.
radianos por segundo, né? Esse radiano. Ou 1 sobre segundo. Vocês vão ver lá na frente que a gente evita, a gente foge de complexos para explicar o fenômeno, para você ficar mais atento à física do processo, não tem muita conta. Mas quando você precisa somar, vamos imagine uma condição que você está somando 2, 3 ondas lá na frente. Então cada onda é um seno, ou um cosseno, ou coisa parecida. Lá na frente você vai ter o quê? 4, 5 senos se somando. E se você mantém senos e cossenos, você tem que fazer algébra para você somar essas 4 funções. Se você tiver uma representação complexa, você consegue isso fazer mais facilmente. Tá? Então a gente pode fazer uma representação complexa de uma onda. Um número complexo você pode definir como uma parte real mais um i e um outro número aqui imaginário. Então pode ser, por exemplo, um x mais y. E você pode representar isso por aqueles diagramas onde você tem o número complexo. Não é vetor, aqui estou fazendo um pouquinho maior aqui. Isso aqui é um tio. E você tem a parte imaginária, esse eixo aqui, e a parte real aqui. Aqui você tem o seu x, e aqui tem o seu y. É uma forma de representar que é um número complexo, porque se eu apagar isso aqui, você não sabe se esse z ele é complexo ou não. Como vocês fazem isso? Como é que você fala que o número é complexo? Sem falar que ele tem um número, sem falar que tem um izinho embutido na função. Vocês viram isso em algum lugar? Fiz mate? Não fala nada? Porque lá na frente pode estar assim, por exemplo. Vamos imaginar. Você tem uma expressão que você é uma função de uma outra função. Então você não sabe se aquilo é um número complexo. Então uma forma talvez é de lembrar que você tem uma parte real e uma parte imaginária, era x mais y. Representa que o valor de z é um número complexo. O que eu queria fazer era mostrar que você pode escrever isso aqui, fazer um análogo com um vetor R, θ. Então você tem aqui um cosseno θ. E aqui um seno θ. Então você pode escrever o seu x como R cosseno θ e seu y como R seno θ. Então o seu z agora ele vai ser
R cosseno θ mais I R seno θ. Se você usar a expressão, a equação, fórmula, aqui nos meus... Fórmula de... Como é que fala isso? Euler ou Euler? Euler. Fórmula de Euler, que é EI θ é igual cosseno de θ mais I seno de θ. E agora seu Z R E I θ. Complexo conjugado, o que é isso? O que é complexo conjugado? Complexo conjugado de quem? Dizer, né? Sei lá, se fosse fazer uma frase, né? E para você fazer o complexo conjugado, basta substituir I por menos I. Então você pode escrever que seu Z asterisco é igual a R E menos I θ. Se eu tenho agora uma perturbação que é um psi 0 seno de, eu escrevi como kx menos, eu não fiz essas trocas lá em cima, mas aquelas equaçõezinhas aqui, ó, tá vendo? Essa relaçãozinha aqui vai te levar a ômega, se você fizer uma troca aqui de kv tal. Então você pode escrever aqui como kx menos ômega t e mais uma diferença de fase epsilon qualquer. Como você escreveria isso aqui em termos de números complexos? Como você quer um seno, você fala que o seu psi, ele está o seno está onde aqui? O seno está aqui, a parte imaginária. Então você fala que a sua opção psi, ela é a parte imaginária de quê? De E, está aqui embaixo, né? Onde? Aqui. E, em vez de chamar de θ, que é o caso lá em cima, né? O seu argumento aqui. Oi? Kx menos ômega t mais epsilon. E aí você vai fazendo conta, né? E você esquece de falar aquela parte imaginária e você fala só, opa, faltou um φ0 aqui. E você simplifica isso aqui, né? Mais dessa maneira. Tá certo isso aqui? Acho que tá, né? Só que tem que lembrar que a parte imaginária, se a minha função, ou seja, o ponto de partida seu é essa função aqui, é um seno, você vai lá, faz um gráfico, faz um experimento. Se você começou... Qual que é a diferença do seno e do cosseno? É só uma questão de referência ali, mas começou com seno,
Então, se você passar para cá, é a parte imaginária que você está usando, ou seja, de todo esse termo aqui, ó, de todo esse termo aqui, que é igual a isso, né? Isso, você está olhando só para esse termo seno de θ, não para o cosseno de θ. Como é que eu escreveria em termos de cosseno agora? Se eu tenho um psi x de t φ0 cosseno kx menos ômega t. É outra função, tá? Acabou a conversa aqui, agora outra. Como é que eu escrevo em termos de números complexos? É a parte real, né? A parte real do quê? A parte real do φ0 e kx menos ômega t mais epsilon. E você acaba esquecendo, né? Blá, 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 vai fazer muita conta, aquele real some, né? Você começa a escrever dessa maneira aqui. Pode fazer isso? Pode, né? Isso é útil aonde? Soma, subtração de ondas. Imagina lá na frente, você tem um padrão de interferência com 4 fontes, são 4 ondas, lá na frente você tem 4 ondas se somando. Pum! O que são? São 4 cossenos, ou 2 senos, 2 cossenos se somando lá na frente. Então tem que somar tudo aquilo lá, isso tem uma função única. Aqui é muito mais fácil, né? Você trabalhar com exponenciais, somar esses exponenciais ali. A gente vai fazer um exemplo depois para vocês, experimentos de interferência, por exemplo. Os outros tópicos são ondas planas e ondas esféricas e ondas cilíndricas. Então eu coloco aqui o ondas planas qual que é o tópico? Esqueci. 2.7. Eu coloco aqui não estudar ondas esféricas e cilíndricas. Quando eu falo não estudar, significa estudar. Quando eu falo não estudar, não vai cair em avaliações, assim, acho que esse é o ponto. Mas eu acho que vocês não deveriam deixar de estudar, porque é um momento assim que vocês podem já antecipar o que vem pela frente, né? Lá em Eletromag, né? No final de Eletromag, começo de FISRAD, tá bom? Ondas esféricas é o 2.8, eu acho. E os cilíndricas 2.9. Isso, 2.8, 2.9. Opa, 2.9 não. 2.9 é esféricas. 2.8 é tridimensional. 2.8, 2.9 e 2.10. Além disso também, esse livro ele tem vários exercícios. Obviamente vocês não vão fazer aquele que fala sobre ondas tridimensionais, né, como esféricas e planas, mas vocês têm vários problemas. Fazer os problemas do capítulo 2. Bom, ondas planas. O que é uma onda plana? Né, uma onda. A representação que você tem aqui
é isso. Onde que você tem uma onda plana, ou seja, se fosse aproximar de maneira rasa, é qualquer lugar longe da fonte. Então pense numa onda esférica se propagando, se você pegar aquele segmento lá, o que ele é? É um segmento de uma onda esférica, mas que é naquela dimensão que você está estudando como plana, tá? Então nada mais você se afastar da fonte, você vai ter uma onda plana, tá bom? Só que aí, você tem uma forma de definir isso. Pensa da seguinte maneira, vou fazer um desenho aqui. Direção I, direção J, direção K. Aí eu vou tentar desenhar uma onda, um segmento de onda, um segmento, então você tem os 3 eixos aqui, x, y, z, e eu vou tentar desenhar um segmento, um pedaço aqui, de uma onda dessa maneira. E esse é um segmento por quê? Porque pensa numa onda infinita, pensa num plano infinito, você tem um segmento aqui, onde você vai colocar agora um vetor R0 e um vetor R. Um R0 seria uma referência, então você coloca aqui qualquer aqui. R0, referência. E agora você tem um outro vetor R, também nesse plano. Esse vetor aqui no meio, qual que é? R menos R0. E esse segmento de onda plana, ele está na direção, né? Tentar desenhar aqui está nessa direção aqui, que eu vou chamar de K. E esse K o desenho não vai ajudar, né? Mas o K eu vou falar que é ortogonal ao plano, que é definido pelo quê? Pelo vetor R menos R0. É ou não é? O R menos R0 pode ser qualquer valor, ou seja, R0 é fixo, o R não. Então, se você tiver um R, qualquer R do plano, o R menos R0 vai ser um vetor que vai se mover no plano ali. Se aquele vetor que está no plano ali, multiplicado pelo produto, está aqui atrás, né? Ali, ó. Produto escalar, não esse aqui, não aquele, esse. Dá quanto? Quanto que dá a multiplicação do R menos R0 vezes K? Parece minha configuração aqui. 0, 0, 0. Então significa que se eu escrever RK menos R0K, eu tenho o vetor RK igual a algum R0K aqui. O que é esse R0? R0 é fixo? R0 não é constante? R0 é um vetor tipo R0x na direção I, R0y na direção J, mais um R0z na direção K. E o que é o K aqui? Um KX, um KY, um KZ. E o que é o K mesmo? É um vetor que o módulo é o número de onda. Depois a gente vai chegar a essa conclusão ali, mas só para adiantar, é aquele mesmo K lá atrás, tá?
Só que aqui é vetor, aqui a gente vai chamar de vetor de onda. Lá era número de onda. Mas a gente vai com calma. O que eu quero falar é que multiplicação desses dois aqui vai te dar um número constante. Então, RK é igual a uma constante. Considere o K apenas como um vetor, agora nesse momento, né? Eu falei que ele é um vetor de onda, mas ou seja, pense que é apenas um vetor que está apontando na direção de propagação da onda. Só isso. É aquele vetor de point lá atrás que a gente falou já na aula passada, né? Só para você ter mais ou menos uma noção em que direção a onda está propagando e em que direção a perturbação, que não é a mesma. Bom, se isso aqui é uma constante, então eu posso falar que para um caso particular, de t igual a zero, posso falar que esse φx de t igual a zero, ele é igual ao que? φ0, uma constante, né? A seno. Agora não é mais kx. Lembra que kx é unidimensional, né? Agora vai ser o quê? RK, não xk, RK. O que você tem aqui agora? Que você tem esse psi de x igual a um seno R de K. Se eu chegar isso aqui na forma unidimensional, ou seja, uma onda... O que era aquela onda, aquele pulso de corda? O que era aquilo lá? Era um pulso de corda que se propagando na direção x somente. Então você tinha essa propagação aqui. Agora não, pensa que esse plano está em direção qualquer. E o que é essa direção qualquer? É um K qualquer, Kx, Ky, Kz. E onde que está essa perturbação? Desculpa, o ponto da perturbação. Onde que está isso? Onde é que está medindo no espaço isso? Nesse ponto R ali. E esse ponto R é o quê? É o x, o y, o z, ou rx, ry, rz. Tá bom? Então, se você tiver, no caso, unidimensional, vamos colocar aqui, ó, para o caso unidimensional, apresentado anteriormente, você tem um K igual ao quê? Em vez de falar que o seu K é um Kx na direção Y, um Ky na direção J, mais um Kz na direção K, você tem somente K igual Kx. Então aquele K lá atrás que a gente falou é Kx, na verdade, aqui. E a mesma coisa para o R. R igual a x, y, z. No caso unidimensional, você tinha um R xi mais yj mais zk. Você tem somente R igual a xi. Porque a gente falou só em x antes, porque estava propagando na direção I positivo. Vamos falar um pouquinho de ondas planas, que a gente já falou um pouco, mas só para recapitular. O fato de escrever ondas planas porque é simples, quando você tem campos longe das fontes, então você evita de fazer em coordenadas esféricas e cilíndricas.
O fato de ser plano facilita as contas, porque nesse desenho, como você está vendo aí, você tem um valor da perturbação constante naquele plano. Então imagine uma onda se propagando na direção K. Naquele plano que está escrito por R menos R0, você tem o mesmo valor de perturbação. Então se o campo elétrico vale tantos de valor, ou de volts por metro, coisa assim, ou campo magnético, ou perturbação de uma outra grandeza física, esse valor ele é constante sobre todo aquele plano de maneira infinita. Isso pelo menos matematicamente. Na prática é válido? É válido para certas limitações. Longe da fonte e livre de outras perturbações vizinhas, por exemplo, que como você nunca tem uma fonte pontual, você nunca está totalmente longe da fonte, mas você tem condições, por exemplo, laser que você tem, a gente vai falar um pouco mais adiante, mas você tem uma cavidade que faz com que as ondas sejam amplificadas naquele eixo de propagação, então quando o feixe sai, você tem ondas planas, mais ou menos planas. Então essa é a situação prática aí que você tem aí, ondas planas no laboratório, tá bom? Então o que eu escrevi aqui foi só para você chegar e falar que este valor aqui de perturbação, ele é constante, ou seja, esse psi, ele vale o mesmo valor em qualquer lugar daquele plano. Por quê? Porque esse KR aqui que a gente chegou, ele é um valor constante. Tá? Fazendo analogia com o nosso caso anterior, onde nós já falamos sobre uma perturbação unidimensional, esse aqui é um caso onde você tem um vetor R, que assume qualquer valor de x, y e z, e o anterior nós tínhamos uma perturbação em x, para um tempo fixo, por exemplo, né? Igual a kx vezes x, tá? Já eliminando os vetores aí. Então, no caso do K aqui, você tem kx, ky, kz, e não tem mais só x no caso tridimensional, que você tem um x, um y, um z, tá? Só que o que você quer mostrar agora? Que isso se repete, ou seja, de maneira que eu vou tentar desenhar esses planos. Imagine que esse plano que esteja se propagando numa certa direção, ele vai se propagar aqui nessa direção K, vai chegar um momento que ele deveria assumir o mesmo valor, né? Como a gente fez aquela para ondas harmônicas, né? Então, quando que acontece isso? Quando você quando você adiciona um φ de R, considerando que tempo fixo, tá? Igual a um φ, vamos falar R, não φ, estou falando φ, mas é psi. Um psi de R, e você vai somar o que aqui? Você vai somar um comprimento de onda. Você espera que nesse comprimento de onda você tenha a mesma informação que o plano anterior. E esse comprimento de onda assim. Só que para você somar ele, você vai somar ele em que direção? No espaço. Você vai somar ele na direção K. Porque o K continua para cá. E esse K, eu já também falei, mas só relembrando, ele é o vetor de onda. E o módulo desse vetor de onda é número de onda, tá bom? Então, se você quer somar um lambda aqui, você não pode somar lambda k, porque você está somando lambda vezes k. Então, a solução que nós temos aqui é dividir isso aqui pelo módulo dele. Então, você estaria somando só R mais lambda na direção do k. O que a gente vai fazer então? Agora é colocar isso, um φ de R, igual a uma constante, EI
KR, isso tem que ser igual a E, I, K, e agora esse R não é mais R, esse R é R mais lambda K sobre K. Isso é igual a IKR vezes E IK vetor lambda K dividido pelo módulo de K. Quanto que vale esse termo aqui? Multiplicando esses dois, eu posso cortar um. Isso é a mesma coisa que E, I, K, K lambda. Então, quando que tudo isso for igual a isso, para aquilo lá ser igual a isso aqui, você precisa que esse termo aqui, né, E, I, K lambda, seja igual a 1. E quando isso acontece? Quando o K lambda for igual a 0? 1? Pô, aí se for 0, em que plano a gente está, né? Está no próprio plano, né? Pensa que se esse valor aqui, lambda K, se lambda ou K, né? No caso lambda, por exemplo, for 0, você vai cair no mesmo plano. Então você não está postergando isso aí, né? Vai ser igual a 1 também a 2π. Se você colocar 2π e I 2π, cosseno θ mais I seno θ, você consegue mostrar que seno de 2π é 0 e cosseno de 2π é 1, então fica 1. Né? Não é assim? E θ igual a cosseno de θ mais I seno de θ. Quando θ for 2π, você tem cosseno de 2π mais I vezes 0. Então, quando K lambda for 2π, você tem essa igualdade. Psi de R igual a psi de R mais lambda. Bom, esse aqui a gente já deduziu antes, né? Número de onda igual a 2π sobre lambda. Feito isso agora, para que isso se propague no tempo, você pode introduzir da mesma forma como fizemos para um dimensional, a gente pode introduzir o termo de tempo igual a uma constante e I KR menos ômega t mais uma diferença de fase, por exemplo. A periodicidade eu garanto aqui, até aqui. Eu consigo, quando isso aqui é igual a isso aqui. Então eu estou garantindo que está periódico. Eu posso somar agora 2 lambda, que seria 4π, 3 lambda, e vai indo. Só que isso não é uma onda, isso é uma representação matemática que os planos, a cada lambda, eles têm os mesmos valores. Pronto. Fechou? Aí fechou, aí provou. Aí você pode escrever esse termo aqui, ó. Só que em vez de colocar lá mais n lambda, que eu não quero uma coisa assim, eu quero uma onda se propagando no tempo. Então a gente coloca esse termo como a gente fez no dimensional também. Coloca um termo que vai começar a somar ali os valores e vai começar a fazer, quando aquele valor ômega t mais φ for igual a lambda, você vai ter novamente o valor máximo de perturbação.
Aí desce, sobe, novamente. E assim vai indo. Então o que você tem aqui? Vários planos se propagando para cá. Vamos imaginar que se você fosse tomar um ponto desse plano só, você poderia ver o que aqui, nesse eixo? O psi variando. Tá? Vamos imaginar que nesse ponto aqui seria o máximo. Então seria esse máximo aqui. Depois desse plano se repetir novamente no máximo, que é aqui, eu chego nesse valor máximo de psi. E assim vai. E esse aqui está na direção K. Bom, isso é só para representar ondas planas, que lá na frente a gente vai utilizar isso na hora em que você tem interferência de fontes. Então você vai somar uma onda, um psi, psi1 com psi2, e esses dois psis, eles vão ter cada um K1, K2, cada número de ondas específicos, vão evoluir no tempo, e quando elas se cruzam, você vai ter um psi resultante, que vai ser a soma desses dois. Tá? Então imagine que esse é o propósito aqui. Essa parte finaliza esse capítulo movimento ondulatório.